nosso país. Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Nós iniciamos essa nossa série com esse vídeo, entendendo que, diante dos acontecimentos no último mês, né, na nossa nação, a gente, como parte da Igreja de Jesus, precisávamos refletir e precisávamos encontrar uma resposta que pudesse fundamentar a nossa consciência no que diz respeito a essa questão da justiça. Então, ao longo desse mês aqui, nós estivemos conversando sobre essa questão, sobre a questão da justiça. Esse é um anseio que está presente no coração de todo ser humano. No entanto, esse anseio também é um anseio que foi deformado no nosso coração, pela realidade da desconexão que nós, seres humanos, tivemos de Deus. Então, por um lado, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, no coração de todo ser humano, existe um anseio por justiça. Por outro lado, porque nós nos desconectamos de Deus, esse anseio pela justiça que a maioria dos seres humanos tem, é um anseio por uma justiça tendenciosa, que visa, na maioria das vezes, a nossa satisfação individual, ao invés da satisfação da necessidade coletiva da nossa sociedade. O fato é que a Bíblia nos mostra que a vontade boa, perfeita de Deus, que é expressa para a gente nas Escrituras, em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, que é o primeiro livro da Bíblia, e nesses primeiros 2 capítulos nos narra
a respeito da criação de Deus, da criação boa e perfeita de Deus. E quando a gente lê esses capítulos, a gente percebe que nesse plano original de Deus, ele sempre incluiu a realidade da justiça como sendo uma experiência que deveria estar presente na vida de todos nós. É por isso mesmo que quando Jesus Cristo nos ensina a orar, a sua oração modelo, a sua oração padrão, nos ensina a clamar a Deus, ele coloca como objeto central da sua oração a busca pela justiça. Quando Jesus nos ensina a orar, aquilo que nós convencionamos de chamar de Pai Nosso, o objetivo dele era produzir em nós esse desejo, esse anseio pela justiça, mas pela justiça do reino de Deus. Que essa justiça do reino pudesse estar sendo estabelecida no nosso mundo, na nossa vida, na nossa família, na nossa sociedade, nas escolas, nas empresas, em todos os níveis de relacionamento que nós temos. Nós encontramos a descrição dessa oração em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. Também aparece no Evangelho de Lucas, mas eu quero olhar com você esse modelo da oração de Jesus, que Jesus nos ensinou a partir do texto de Mateus, ok? E nós lemos lá em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, Jesus ensinando os seus seguidores a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Veja, o cerne dessa oração, aquilo que se estabelece como o fio condutor de tudo o que nós vamos pedir, ou de tudo que o Senhor Jesus nos ensina a pedir nessa oração, é essa expressão: venha o teu reino. Venha o teu reino. Orar venha o teu reino é o mesmo que orar pedindo que a vida justa, planejada por Deus para a sua criação, seja trazida e seja estabelecida na nossa vida, seja estabelecida no nosso mundo, seja estabelecida na terra, seja estabelecida entre nós. Jesus deixa claro essa relação do reino de Deus com a justiça de Deus, por exemplo, em Mateus capítulo 6, versículo 33. Quando ele diz assim: para aqueles que se tornam seus seguidores, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Veja, não há como buscar o reino de Deus sem buscar a justiça de Deus. Ok? O reino de Deus está atrelado à justiça de Deus. O reino de Deus tem a ver com o projeto justo de Deus para a vida da sua criação. O mesmo conceito vai ser confirmado para nós pela palavra de Deus em Romanos capítulo 14, versículo 17, quando o apóstolo Paulo diz, explicando a respeito do reino de Deus: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Preste atenção, o reino de Deus não é comida nem bebida. É muito interessante isso, porque esse é um dos aspectos que a gente pensa em justiça, quando a gente fala em justiça, não é? Justiça social, as pessoas terem o que comer, terem o que beber, e etc. E isso tem o seu lugar, é importante, mas Paulo diz, veja, isso não é justiça. Essa não é a justiça do reino. O reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria. Não é meramente uma realidade que nos satisfaz materialmente. Portanto, quando nós falamos sobre termos atitudes que promovam a justiça ao nosso redor, nós temos, quando nós falamos sobre termos uma vida profissional justa, como nós vimos aqui na nossa série, quando nós falamos sobre vermos uma juventude vivendo uma vida justa, quando nós falamos sobre trabalharmos por estabelecimento da justiça no nosso viver diário, do que nós estamos falando? Nós estamos
tratando simplesmente do que Jesus nos ensinou a pedir na oração do Pai Nosso. Nós estamos concordando com Jesus Cristo em que nós devemos ansiar pela presença do seu reino entre nós. É isso que nós estamos dizendo quando nós falamos sobre justiça. Diante disto, eu quero considerar duas questões importantes com vocês, com base nessa oração que Jesus Cristo nos ensinou, que nós chamamos de Pai Nosso. A primeira questão que eu quero considerar conosco hoje aqui, sobre essa oração, é que nós devemos orar buscando a vontade do Pai. Jesus começa a oração assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é o início da oração. O Senhor Jesus nos ensina a desejar e a pedir que a vontade de Deus seja feita entre nós, como ela é feita no céu. Essa é a ênfase dele. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora, isso levanta uma questão teológica, né? Se Deus é soberano, por que a gente tem que orar? Se Deus faz com que a vontade dele aconteça, se ele determina que a vontade dele aconteça, se as coisas, por causa da sua soberania, por causa da sua autoridade, por causa do seu poder, acontecem e vão acontecer do jeito que ele quer, então por que é que nós precisamos orar? Por que nós precisamos dizer, seja feita a tua vontade? Por que nós temos que pedir isso para ele? A vontade dele não vai ser feita de qualquer maneira? Há muitas realidades que se constituem para a gente, quando a gente pensa em Deus, em verdadeiros mistérios. Porque Deus e suas ações não são realidades que nós conseguimos explicar sempre dentro da nossa lógica humana. E essa é uma das questões misteriosas que nós temos em relação a Deus. Muitas vezes a gente acaba querendo dar respostas simples a realidades que são complexas. Eu não sei para você, mas para mim, pelo menos, essa é uma realidade muito complexa. Eu tenho como exposição da minha fé e aquilo que a gente tem ensinado sempre para a nossa comunidade, né? O fundamento da teologia reformada, da teologia que vem através de homens de Deus que interpretaram as Escrituras e nos ajudaram a entender as Escrituras, e nos direcionaram na compreensão das Escrituras, desde a reforma protestante do século XVI. Dentro dessa perspectiva, nós somos, dentro da igreja presbiteriana, né, nós somos reformados, nós somos calvinistas. A doutrina central da teologia calvinista é que Deus é soberano, é que a vontade dele, a vontade absoluta dele é exercida, é feita. Então, quando eu leio as Escrituras, muitas vezes eu fico num labirinto, porque eu digo, poxa, mas se a vontade dele vai ser feita, então por que eu tenho que orar para que a vontade dele seja feita? Se ele vai querer fazer a coisa de uma determinada maneira, então por que eu tenho que pedir para ele fazer daquela maneira ou fazer de outra forma, de outra maneira, já que no final das contas vai ser do jeito que ele quer? Nós precisamos de humildade para lidarmos com vários pontos, queridos, referentes a Deus e ao seu plano. Porque ele é totalmente diferente de nós. E nós precisamos considerar isso, quando a gente pensa sobre essa perspectiva da justiça dele e de orarmos pedindo para que a sua vontade seja feita. Então, levando em consideração isso que eu acabei de colocar, e olhando para o contexto da Bíblia,
nós vamos tentar compreender por que a gente deve orar para que a vontade de Deus, seja feita. Por que ele diz, por que Jesus nos ensina a orar dizendo, seja feita a tua vontade? Veja, primeiro, olhando para as Escrituras, primeiro a gente deve orar assim, porque Deus é soberano, mas o ser humano é responsável. Existem na Bíblia alguns ensinos que estão presentes de maneira absoluta e que se estabelecem como forças opostas, mas que essas forças opostas trazem equilíbrio para esse universo criado por Deus. Na teologia, nós chamamos essas doutrinas opostas de antinomínias, ok? São duas verdades, ambas são absolutas, ambas correm na paralela. E uma não anula a outra. Então, essa questão da soberania de Deus e da responsabilidade humana é uma dessas doutrinas. A soberania de Deus e a responsabilidade humana são duas realidades e dois ensinos bíblicos que andam juntos. Uma não anula a outra. Ok? Deus é soberano, mas o homem é responsável. E a Bíblia nos ensina que Deus, que é absolutamente soberano, diz que o ser humano é totalmente responsável. Então, a perspectiva da responsabilidade humana precisa ser vista dentro da perspectiva da soberania de Deus. Tentando explicar isso de uma forma mais prática para a gente, na sua soberania, Deus determinou que algumas das suas ações no mundo criado por Ele só vão acontecer se nós assumirmos a responsabilidade de orar e pedir para que aconteça. Então Ele, embora Ele tenha a autoridade e poder para fazer acontecer o que Ele bem entender, Ele, na sua soberania, decidiu que só vai fazer algumas coisas se a gente pedir que essas coisas sejam feitas. Se a gente não pedir, Ele não vai fazer. Esse é um ensino que a gente encontra ao longo das Escrituras. Então é dentro deste âmbito da soberania de Deus que a responsabilidade humana deve ser vista. Deus, na sua soberania, determinou que o ser humano deve orar para que a vontade dele, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ou seja, a sua justiça, seja manifestada e seja estabelecida na terra como ela é manifestada e estabelecida nos céus. Por isso Jesus nos ensina, na sua oração padrão, a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é que o seu reino venha, a vontade de Deus é que a sua justiça seja estabelecida entre nós. Mas para que isso aconteça, Jesus diz, nós precisamos interceder, nós precisamos pedir por isso. Mas há um segundo motivo pelo qual nós precisamos orar pela vontade de Deus, para que ela seja feita. E o segundo motivo é porque há oposição aos propósitos de Deus no nosso mundo. Se Deus é justo, e se Ele quer uma vida justa sendo aplicada à sua criação, e se nós, como seguidores de Jesus, como pessoas que começam a se relacionar com Deus, obedecemos a Jesus e começamos a orar e pedir que isso seja feito, por que muitas vezes, apesar disso, nós ainda não vemos a justiça de Deus estabelecida? Se na sua soberania Ele disse, eu vou estabelecer a minha justiça, se vocês orarem por ela, e aí a gente ora, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha a tua justiça. Nós queremos a tua vontade sendo feita, na terra como no céu. Por que muitas vezes a gente ainda assim não vê essa justiça presente? Bem, conforme o que Deus nos revela na Bíblia, é porque existe um inimigo que se opõe aos propósitos de Deus para as nossas vidas e para a sua criação. O nome desse inimigo é Satanás. A palavra Satanás é uma palavra hebraica. Nós podemos usar no grego, diabo,
ou nós podemos usar em português, que é adversário, ok? Então a palavra Satanás significa isso, adversário. Existe um adversário dos intentos e dos propósitos de Deus para o nosso mundo, para a nossa criação. Mas a Bíblia também nos ensina que Deus usa até mesmo as ações desse inimigo, desse adversário, para levar a cabo os propósitos da manifestação do seu reino na terra. Talvez, de novo, vou só retomar aqui um ponto que eu já falei, ok? Não perca no seu coração a perspectiva da humildade, ok? Nós temos que ser humildes diante de Deus para reconhecer que há muito mistério nisso tudo e que parte desses mistérios Deus não nos revelou. Então, o que nós podemos lidar é com aquilo que Ele nos revelou. Talvez a melhor maneira de eu explicar isso para a gente aqui hoje é olhando para 3 exemplos, 3 textos que nós encontramos nas Escrituras para demonstrar essa questão de nós orarmos pela vontade de Deus e a vontade de Deus ser o estabelecimento do seu reino, da sua justiça na terra, e ainda assim isso demorar para a gente ver, às vezes, acontecendo. Né? Por quê? Porque há oposição. Então eu vou usar 3 textos de exemplo aqui para a gente. O primeiro deles está no Antigo Testamento, em Êxodo, capítulo 17, versículos 8 a 13. Se você ler esse texto, você vai ver que ele fala a respeito de uma batalha que aconteceu. Deus levantou um homem para usá-lo, para libertar o povo de Israel do Egito e levar o povo de Israel para uma terra que ele iria dar para esse povo, a terra de Canaã. Esse homem é Moisés, e Moisés está então atravessando a terra de Canaã com esse povo, para que eles possam possuir essa terra. O povo desobedece a Deus, se rebela contra ele, por causa disso, Deus resolve então ensinar o povo como é que eles deveriam viver com ele, obedecer e tudo mais. E nessa transição pelo deserto, essa transição pela terra de Canaã, algumas nações, algumas tribos, alguns clãs, muitas vezes se levantavam como adversários do povo de Israel. Não queria deixar o povo passar pela terra. E aqui nós temos uma cena assim, o povo que enfrenta os israelitas são os amalequitas. E no texto diz para a gente que Josué, que era um dos generais, né, lá do exército de Moisés, ele vai para o vale batalhar. Ele leva o exército para o vale batalhar. Moisés diz para ele, vá para o vale que eu vou subir ao monte. E o texto é muito interessante, porque Moisés sobe no monte e ele ergue as suas mãos e ele começa a orar, ele começa a interceder. E Arão sobe com ele junto com Jetro, que era o seu sogro, e começam a observar, né, eles fazem ali uma averiguação científica, né, lógica. Eles falam assim, engraçado. Eles começam a perceber que tem hora que o exército dos israelitas está vencendo os amalequitas. E tem hora que os amalequitas estão vencendo. E eles começam a olhar para a batalha e olhar para Moisés. Olhar para a batalha e olhar para Moisés. E eles começam a perceber que quando Moisés estava com os braços erguidos e orando, intercedendo, o exército de Israel vencia. E à medida que os braços de Moisés iam cansando e ele ia baixando os braços, né, e parando de orar, o exército dos amalequitas vencia. E então eles colocaram Moisés sentado numa pedra e cada um ficou segurando o braço de Moisés erguido, né, porque começava a doer o ombro, né, então cada um ficou segurando o braço de Moisés ali e os israelitas venceram a batalha. Então veja, há um mistério aqui, ok? Há um mistério aqui, mas há uma ligação espiritual direta entre realidades que acontecem no mundo material e realidades que estão acontecendo nisso que nós chamamos de mundo espiritual. Enquanto Moisés ora, os israelitas vencem. À medida que Moisés para de orar, os israelitas começam a perder a batalha. Então, há uma batalha, há uma oposição. E o que garante a vitória dessa oposição, de acordo com esse texto, é a oração, é a intercessão. O segundo exemplo que eu quero dar está em Daniel, capítulo 10, versículos 12 e 13. Esse é um texto bastante interessante, mas o contexto dele, para a gente poder entender o texto, começa lá em Daniel, capítulo 7.
Daniel é um outro texto bíblico do Antigo Testamento. E o que está acontecendo aí, só para eu dar uma resumida para vocês, é o seguinte: o povo de Israel está cativo de novo, agora não mais no Egito, mas em Babilônia. Há um profeta chamado Jeremias, que escreve um livro de profecias que Deus orientou e deu a ele para entregar para o povo de Israel, e que chegou até nós como povo de Deus também, antes do povo ser cativo, antes do povo ser levado para a Babilônia. E nesse livro, há uma profecia que diz que depois de 70 anos, o povo de Israel seria liberto da Babilônia. E Daniel estava estudando o livro. E ele se deparou com essa profecia. E ele começou a fazer uns cálculos e diz: mas peraí, já tinha que ter cumprido a profecia. Já passou de 70 anos. Nós tínhamos que ter saído daqui. Então, por que nós estamos aqui? Por que tem uma profecia dizendo que depois de 70 anos o povo de Israel iria sair do cativeiro, mas a gente ainda está em cativeiro? E aí ele começou a interceder, ele começou a orar para receber a compreensão, discernimento daquilo que estava acontecendo. E no capítulo 10, versículos 12 a 13, a gente encontra um momento em que Daniel tem uma visão de um anjo que vem ao encontro dele, trazendo a resposta da sua oração. E o texto diz assim: e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Agora preste atenção nisso. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Veja, a Bíblia ela usa muitas linguagens metafóricas, ok? Para explicar ou para trazer para a gente algumas compreensões a respeito dessa realidade do mundo que nós não enxergamos, do mundo espiritual, que é tão real quanto o nosso mundo aqui, quanto aquilo que a gente enxerga. E o que é interessante nesse texto, você notar nesse texto, é que Daniel, ele está orando e jejuando há 21 dias, em busca de uma resposta, de uma compreensão, para entender uma verdade que Deus havia falado através de Jeremias. E o texto nos diz que esse anjo que vem a ele, que é Gabriel, né, que vem a ele, diz para ele: desde o primeiro dia que você colocou no seu coração a disposição de se humilhar e orar, a sua oração foi ouvida e a resposta foi dada. Mas a resposta só chegou a ele 21 dias depois. Olha que coisa extraordinária, tremenda. Olha que mistério. Às vezes a gente quer explicar as coisas de Deus e do reino de Deus dentro da nossa lógica humana, apresentando respostas simples e fáceis. Nós temos desafios e nós temos lutas nas nossas vidas. E nós clamamos e intercedemos, e muitas vezes nós não vemos aquilo pelo qual nós estamos clamando, pedindo, mudado, e aí a gente diz assim: não é isso que Deus quer, ou Deus não nos ouviu, ou Deus não quer nos abençoar. Mas será que é isso? Será que a experiência não é a mesma de Daniel? Desde o primeiro dia que, com sinceridade de coração, você se colocou em humilhação diante de mim, me buscando, sua oração foi ouvida e eu fui enviado em resposta a ela. Mas o príncipe da Pérsia, que é uma expressão metafórica para falar a respeito de uma potestade, de um poder espiritual que domina uma região, me impediu. E aí, Miguel, um dos primeiros, literalmente, na Bíblia, né, no hebraico, um dos príncipes primeiros, um dos principados primeiros. Miguel é um arcanjo. Diz então que ele vem e que ele resiste ao príncipe da Pérsia, o vence
e Gabriel pode chegar com a resposta até Daniel. Então esse texto me ensina que um dos motivos pelos quais a gente deve orar pela vinda do reino de Deus, pela vinda da justiça do reino de Deus, é que essa é a vontade dele para a gente. Mas que essa vontade dele passa por uma realidade de confronto espiritual que muitas vezes impede que a resposta chegue até nós. Não que ela não tenha saído de lá, mas ela não chegou aqui. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, diz para a gente que Jesus, ele está preparando todas as coisas e colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés, e que o último inimigo a ser vencido é a morte, e quando isso acontecer, então o seu reino vai ser estabelecido plenamente entre nós. Então, a resistência. Por que nós oramos pela vontade de Deus e muitas vezes ainda assim venha o teu reino, seja feita a tua vontade, nós queremos a tua justiça, e ainda assim a gente olha ao nosso redor e muitas vezes a gente não vê concretamente ou plenamente essa justiça, porque existe essa realidade espiritual que está acontecendo, essa batalha, essa luta que está sendo travada, que tem essa barreira para que a vontade dele plena seja estabelecida entre nós. E o terceiro texto está em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. Paulo, ele trata mais ou menos nesse texto essa perspectiva de Daniel. Ele diz para a gente nesse texto de Efésios 6, capítulo 10 a 18, que é um texto que eu também quero ler com você, ou para você, que existem dias diferentes. Olha que interessante, Paulo diz assim, finalmente, depois que ele explicou tudo sobre o Evangelho, e depois que ele aplicou isso à nossa vida, ele diz assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do adversário, do diabo. Pois nossa luta não é contra seres humanos. O príncipe da Pérsia de Daniel não é um ser humano, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Veja, a linguagem de Paulo é a linguagem de Daniel, capítulo 10. Há uma batalha acontecendo, há uma guerra sendo travada. As realidades humanas, os sistemas humanos, estão na verdade debaixo da influência dessas forças, que são opositoras ao governo de Deus, ao reino de Deus, à justiça de Deus. E essas forças precisam ser derrubadas, para que a justiça dele, o reino dele, seja estabelecido cada vez de forma mais nítida entre nós. E aí ele diz, por isso, vistam toda a armadura de Deus. Ou seja, porque nós sabemos que há essa batalha. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir. Agora olha a expressão que ele usa. Para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Não é para resistir em qualquer dia. É para resistir no dia mau. Significa que tem dias bons, mas que tem dias maus. Ok? Tem dias em que essa batalha, ela é mais intensa. Tem dias em que o fogo é mais intenso. Tem dia em que a luta é mais pesada. E Paulo diz, o evangelho precisa estar em vocês, revestidos em vocês, porque essa descrição da armadura de Deus é uma linguagem metafórica também, ok? Não é um capacete de verdade, um negócio. É a aplicação do evangelho na nossa vida. É isso que ele está falando. Aplique o evangelho à sua vida, a justiça de Deus, a paz de Deus, né? Coloque isso na sua vida. Você, protegido por isso, envolto por isso, você vai ter condições de resistir no dia mau. No dia mau e permanecer inabalável. A palavra que ele usa aqui para resistir é uma expressão militar que fala a respeito de tropas que
fincam, que conquistaram um terreno e que se fincam naquele terreno conquistado diante do avanço de tropas inimigas. Eles não recuam. A vitória em dias maus é você não recuar. Você não avança também. Mas você não recua. Você não arreda pé. Esse terreno foi conquistado, nós não vamos nos afastar, nós não vamos abrir mão disso. Aquilo que foi conquistado por Cristo Jesus na nossa vida, pelo Evangelho, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida como comunidade, como igreja, nós não vamos abrir mão. Nós vamos resistir bravamente, para que vocês possam então resistir no dia mau. Assim, mantenham-se firmes, ele diz, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Veja, tudo isso aqui é evangelho, ok? São formas diferentes dele falar do evangelho. Verdade, justiça, nós temos que estar na verdade de Deus, na justiça de Deus, prontos para pregar o evangelho da paz, abraçando o escudo da fé, com a nossa mente protegida pela salvação de Deus, pelo evangelho da salvação, usando a autoridade do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí ele diz, orem. Aquilo que Daniel estava fazendo, orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração, em súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem no Espírito, em todo o tempo. O que é orar no Espírito? Não é orar em línguas, ok? Orar no Espírito não é orar em línguas. Orar no Espírito é orar em consonância, em acordo, de acordo com a orientação e direção que o Espírito nos dá. Como é que ele nos dá essa direção? Através da sua palavra. Então, nós voltamos para a oração do Pai Nosso. Quando eu oro, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, eu estou orando no Espírito. Eu estou orando de acordo com o Espírito, de acordo com aquilo que está no coração de Deus. O que está no coração de Deus é a vontade de que a sua justiça plena e perfeita seja estabelecida na terra. Então, por um mistério que não sabemos explicar, eu não quero inventar aqui, ok? Eu quero ser humilde aqui diante da palavra de Deus. O que dá para explicar é o que eu acabei de explicar. Mais do que isso eu não vou explicar. Eu sei que tem gente por aí que escreve um monte de livro, explicando um monte de revelações e falando um monte de coisas, mas tudo que falam não está de acordo com aquilo que as Escrituras dizem. E se não está de acordo com aquilo que as Escrituras dizem, não me interessa saber. E não deve te interessar saber também. Ok? Nós temos que ficar com aquilo que as Escrituras nos apresentam. E temos que ser humildes para dizer, a partir daqui, Deus resolveu manter isso em segredo para Ele. Guardou para Ele. Então, tem coisas que Deus não quis nos revelar. A Bíblia deixa clara para a gente nesses textos, e eu poderia citar outros textos para nós aqui também, que existe uma oposição contínua para que o reino de Deus não venha. Para que a vontade de Deus que é feita nos céus não seja feita na terra. E nós somos convocados para orarmos buscando pela vinda do seu reino, porque essa é a vontade de Deus Pai. Por que Deus não dá simplesmente um peteleco, né? No príncipe da Pérsia e naqueles que ficam impedindo a vontade dele? Não sei. É um mistério. Não sei. Talvez seja para justamente mostrar para a gente como é importante a nossa parte no processo, é a nossa responsabilidade no processo de interceder e orar. Eu não sei por quê. Ele pode fazer? Pode. Vai chegar uma hora, 1 Coríntios 15, todos os inimigos vão ser colocados de lado. A glória de Deus vai se manifestar plenamente em Cristo Jesus e todo joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Por que isso não é agora? Não sei. Deus tem os propósitos dele, os motivos dele. Talvez seja porque ele ainda queira alcançar mais pessoas. A Bíblia diz que o desejo dele é a salvação de todo ser humano. E que a sua paciência, né, faz com que ele fique muitas vezes esperando para que pessoas possam se render a ele. Eu não sei explicar porquê. Mas o que é claro para a gente é que Deus diz, a minha vontade é esta.
E porque a minha vontade é essa, que o meu reino venha, a minha justiça seja feita, você deve orar por isso. Porque eu vou fazer isso à medida que você pedir. E se nós estivermos pedindo e nós não estivermos vendo isso de forma cada vez mais consistente e plena, e nós estamos pedindo, não é porque Deus não nos ouviu. Desde o primeiro dia que você dispôs o seu coração em humilhação diante de mim, diante de Deus, sua oração foi ouvida e a resposta foi enviada. Mas o príncipe da Pérsia me deteve por 21 dias. Há orações e há situações pelas quais a gente ora e que às vezes a resistência não é de 21 dias, né? É de 21 anos. 40 anos. Mas veja, isso deve encher o nosso coração de convicção de que uma hora um dos primeiros príncipes virá. E essa resistência vai ser derrubada. E o seu clamor, a sua oração, o nosso clamor, a nossa oração por venha o teu reino, venha a tua justiça, Deus, vai ser respondida. A segunda questão que eu quero levantar dentro da oração do Pai Nosso. Então a primeira, para a gente não se perder, é essa. Nós devemos orar buscando a vontade do Pai, a vontade dele é que o seu reino seja estabelecido plenamente entre nós. A segunda questão que eu quero levantar é que a vontade do Pai é o desdobramento da justiça do seu reino no nosso presente. Porque às vezes nós achamos que orar, venha o teu reino, é pensar que nós estamos, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, é pensar que nós estamos pedindo para Deus para a gente ir para o céu. Não é? Mas o que Jesus está mostrando para a gente é o contrário disso. Ele está dizendo, vai chegar esse dia em que o reino dele pleno vai vir, o céu vai ser a realidade, mas não é isso que ele está nos ensinando a orar aqui. O que ele está nos ensinando a orar aqui é aquilo que é perfeito, pleno, justo da tua parte, que já é vivido aí, traz agora para essa realidade, agora, hoje, no presente, aonde a injustiça ainda está ao nosso redor. É isso que ele está pedindo. Ele não está pedindo, quando chegar o reino milenário, então nós vamos ter uma vida de paz. Não, ele está falando, não, agora, Senhor. Ore para que Deus traga isso agora, para esse mundo em caos. Então eu te pergunto, nós queremos vidas justas? Nós queremos uma sociedade justa? Mas de que justiça nós estamos falando? Sobre que justiça que nós estamos ansiando? A justiça que o reino de Deus traz é ampla. E envolve todas as facetas da nossa vida. E é justamente isso que compõe o restante da oração que Jesus Cristo nos ensina a orar. O que significa pedir que o reino de Deus venha e que a sua vontade seja feita na terra como no céu? É o restante da oração. Significa, primeiro, dizer para Deus que nós queremos ver justiça presente nas nossas necessidades materiais. Dá-nos hoje o pão de cada dia. A imagem que está por detrás dessa súplica de Jesus, que Jesus nos ensina, sem dúvida alguma é a narrativa de Êxodo 16, que fala-nos a respeito do maná. Eu não sei quantos aqui conhecem a história do maná, não é o maná adubando da, né? Okay? É o maná, que era um pão que Deus fazia cair do céu para o povo que estava caminhando pelo deserto. Não tinha padaria, né? Onde você vai comprar pão, né? Não tem padaria. Aí Deus arrumou um jeito de mandar pão diretamente do céu. É chamado de maná, tá? A história está lá em Êxodo capítulo 16. Aí você pode ler na sua casa. Deus manda esse pão do céu e ele dá uma ordem para o povo. Ele diz assim, olha, todo mundo, do povo, todas as famílias do povo vai pegar uma quantidade que seja suficiente para a sua família comer naquele dia. E no sétimo dia, no dia do sabá, né? No sabá, no dia da celebração, vocês não vão pegar. Então, no dia anterior, vocês pegam uma porção dobrada. E ele diz assim, se você pegar a mais, tirando o dia que antecede o sabá, vai apodrecer. Vai estragar. Se você pegar a menos no dia que antecede o sabá, você não vai ter no dia do sabá. E o povo então tinha que obedecer. Né? Tinha que obedecer.
E aí tinha uma turma lá que é parecida com a gente, sabe? A gente confia, né, que Deus vai dar para a gente amanhã, desde que a despensa esteja cheia. Né? Então tinha uma turma lá assim. Aí o que aconteceu? Uma turma meio engraçadinha falou assim, vamos pegar um pouquinho mais, né? Vai que dá uma fome assim, de última hora, né? A gente quer comer assim antes de dormir, né? Vamos pegar um pouquinho a mais, né? Vai que dá fome antes de cair o maná no dia seguinte, né? Aí a turma pega um pouquinho a mais. Resultado, no dia seguinte, o texto da Bíblia diz que estava cheio de bicho, podre, cheio de bigato. Mas vamos usar os dias da nossa semana para ficar mais fácil de explicar, né? Mas na sexta-feira, eles pegavam e no sábado estava novinho. Que mistério é esse? O que o maná nos ensina? Nos ensina o que Jesus está nos ensinando a orar aqui. A justiça do reino implica em nós confiarmos que é Deus quem criou esse mundo físico e Ele nos sustenta dentro dele. Foi Deus quem nos criou para comer. Ele que inventou esse negócio de que a gente vai ter saúde, a gente vai se sustentar se a gente se alimentar. Então, Jesus está nos ensinando, através desse pedido, que está amparado pela cena do maná, que todas as pessoas precisam ter suprimento necessário para si e para suas famílias todos os dias. Ele está nos ensinando também que a justiça de Deus, quando ela é exercida de verdade na nossa vida, vai nos libertar de toda ganância. A gente não vai ter a necessidade de acumular para depois. Por quê? Porque Deus, o próprio Deus, vai estar suprindo as nossas necessidades como seu povo diariamente. Então, a justiça do reino implica em reconhecermos a nossa dependência de Deus e reconhecermos que todos têm o direito ao necessário para uma vida digna. Isso não significa que todo mundo vai ter uma vida igual, tá? Não é comunismo aqui, ok? Todo mundo vai ter uma vida igual, todo mundo vai ter as casas iguais, a mesma quantidade de carro, a mesma... Não é disso que as escrituras estão nos falando aqui. Mas é que todo mundo vai ter uma vida digna. Vai ter um lugar para morar, vai ter roupa para vestir, vai ter comida para comer. E aonde é que hoje, nesse mundo mau, esse padrão de justiça deve ser enxergado pela nossa sociedade? De acordo com as escrituras, deveria ser enxergado na igreja. Em Atos, capítulo 4, versos 34 a 35, falando a respeito da experiência dos primeiros cristãos com a presença e liderança do Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas, o texto diz assim: não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e a colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. O que esse texto está nos ensinando? Que a gente não pode ter casa, que a gente não pode ter um carro, que a gente tem que vender o que a gente tem. Muitas igrejas por aí ensinam isso assim, né? Não é isso que o texto está nos ensinando. O texto está nos ensinando que deve haver um compromisso no nosso coração de suprir a necessidade de todos aqueles que fazem parte da nossa comunidade como povo de Deus. No caso deles, isso era feito por muitos, vendendo o que tinham e dando. No nosso caso, pode ser feito de muitas outras formas, de muitas outras maneiras. Talvez Deus peça mesmo para algum de nós vender alguma coisa que a gente tem e dar. Se Ele pedir, tudo bem. Mas não é um padrão que é estabelecido. O padrão que é estabelecido é: nós, como povo de Deus, nos importamos com as necessidades uns dos outros e nos esforçamos para suprir a necessidade uns dos outros. Nós não acumulamos egoisticamente apenas para nós mesmos. Nós abençoamos a vida de outros. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas
A justiça do reino significa também pedir por uma vida justa em termos de nossas necessidades relacionais. Em seguida, Jesus diz: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Então a vontade de Deus é que todos tenham o pão de cada dia, e a vontade de Deus é que hajam relacionamentos reconciliáveis no mundo. Eu acho muito interessante essa parte da oração de Jesus. Por quê? O Senhor Jesus, ele é realista. Ele sabe que nós estamos vivendo em um mundo que está em rebelião ao governo do seu Pai. E por isso mesmo, em um mundo onde há conflitos. Não é interessante ele ensinar a gente a orar pedindo para que a gente perdoe uns aos outros, para que Deus nos perdoe à medida que a gente perdoa os outros? Talvez se fôssemos nós hoje, sem essa orientação dele, a gente ia ficar ensinando: não, a gente não pode ter conflito com os outros. Mas Jesus não diz que a gente não pode ter conflito com os outros. Jesus diz que nós precisamos perdoar uns aos outros nos nossos conflitos. Por quê? Porque ele sabe que nós estamos inseridos num mundo desconectado com Deus. Ok? Alô? Eu vou te dar uma boa, não sei uma boa notícia, mas talvez te ajude, tá bom? Se você é casado, meu amigo, você vai ter conflito no seu casamento. Se você quer casamento sem conflito, não casa. Porque se casar vai ter conflito. Em nenhum lugar ele diz: você não vai ter conflito no seu casamento. O que ele diz é que nós precisamos nos acertar nos nossos conflitos. Nós precisamos perdoar uns aos outros. Isso é que faz com que a gente amadureça numa relação conjugal. Assim é em toda e qualquer outra relação. Portanto, ele nos ensina que pedir para que o reino de Deus venha é pedir para que haja reconciliação. Reconciliação entre nós e Deus, e reconciliação entre um e outro. Na mesma medida que nós experimentamos o perdão de Deus para a nossa injustiça cometida contra Ele, assim também nós precisamos estender o nosso perdão para a injustiça que as pessoas cometem contra a gente. Isso é muito importante. No reino de Deus, o perdão é o elemento essencial para manter a conexão entre Deus e uns com os outros. Nós não podemos achar que a gente vai ter uma vida justa. Presta bastante atenção nisso. Nós não podemos achar que nós vamos ter uma vida justa na presente era, porque não haverão injustiças. Se você está esperando uma vida justa, e como sinônimo de vida justa, você está entendendo uma vida sem injustiça, esquece. Nós não vamos ter. A vida justa que nós podemos ter aqui é porque a injustiça vai ser combatida pela graça e pelo perdão. É assim que a gente vai ver vida justa aqui. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 2, 10 e 11, diz assim: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás, o adversário, aquele que resiste e impede que a vontade plena de Deus seja feita, não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Olha só, uma das formas de Satanás resistir a Deus, resistir que a vontade dele, a justiça dele venha e seja estabelecida entre nós, é indispor o nosso coração para com a prática do perdão um com o outro. Isso impede 21 dias, 30 dias. Pense um pouco. Talvez hajam algumas orações e alguns pedidos que você tem feito a Deus, que você precisa olhar para a sua vida e analisar a perspectiva da sua reconciliação com o próximo no seu coração. Algumas orações que fazemos não são respondidas porque nós damos a Satanás condições de resistir às respostas de Deus, por causa da dureza do nosso coração. Então, a vontade de Deus feita na terra como no céu é que toda necessidade material seja suprida, que haja
relacionamentos reconciliáveis, mas em último lugar significa pedir por uma vida justa em termos de nossas necessidades espirituais. Jesus termina os seus pedidos dizendo assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui nós temos uma questão de ponto de vista. Satanás, ele vê a tentação como uma oportunidade para nos causar danos, para nos destruir, para minar o nosso relacionamento com Deus, para nos desiludir diante dos valores que o reino de Deus vem estabelecer no nosso viver. Esse é o ponto de vista de Satanás sobre tentação. Mas Deus tem um ponto de vista diferente sobre tentação. Do ponto de vista de Deus, a tentação é uma oportunidade de nos fortalecer, de nos fazer crescer, de nos moldar mais e mais à imagem de Jesus Cristo, seu Filho. À medida que nós nos submetemos à sua vontade, à sua direção para a nossa vida. Então nós não devemos ter medo da tentação. Nós devemos olhar para a tentação dentro da ótica daquilo que Deus quer fazer com ela na nossa vida. E não daquilo que Satanás quer fazer com ela na nossa vida. E aí é uma promessa de Deus em 1 Coríntios 10:13 que diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Paulo, ao escrever isso aqui, está pensando na oração de Jesus: livra-nos do maligno, livra-nos do mal. A tentação é uma realidade, mas nós não precisamos sucumbir a ela. Ela é uma realidade, mas nós podemos recorrer a Deus pedindo: Senhor, livra-nos do mal. Use essa tentação para que ela, dentro dos propósitos do Senhor, nos torne mais semelhantes ao Teu Filho. E não uma barreira no nosso relacionamento com o Senhor. Então a justiça do reino de Deus inclui sermos libertos de toda deformação que Satanás produziu e continua a produzir no nosso mundo e na nossa vida. Nós precisamos compreender isso, queridos, de forma muito clara. Não é possível buscarmos a justiça do reino para questões sociais e questões externas a nós, sem que a gente busque essa mesma justiça do reino, que é imputada pelo Evangelho, para o nosso interior. Quando nós oramos para que não caiamos em tentação, mas para sermos livres do mal, ou livres do maligno, nós estamos pedindo que o Evangelho nos transforme. Há na nossa sociedade uma busca de justiça que afete o nosso derredor, mas que não afete o nosso interior. Eu quero dizer para você que isso é impossível. Não existe justiça verdadeira que afete o nosso exterior sem afetar o nosso interior. O Evangelho é uma realidade na qual nós precisamos crer, mas também precisamos obedecer. O Evangelho nos tira de uma vida de corrupção, de iniquidade, de rebelião contra a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Ou seja, Ele nos tira de uma vida de injustiça. Citando Paulo mais uma vez, ele diz: é porém por iniciativa dele, é iniciativa de Deus, que vocês estão em Cristo Jesus. Não é pelo meu merecimento, não é pelo seu merecimento, não é pelo meu esforço, não é pelo seu esforço, não é porque a gente consegue ter uma vida justa. Deus tomou a iniciativa. É por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é justiça, santidade e redenção.
para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Jesus Cristo, com a sua vida santa, sua morte naquela cruz, sua ressurreição ao terceiro dia, é a justiça que Deus oferece a mim e a você e a cada ser humano. Nele está a nossa santidade. Nele está a nossa redenção. Por que é que nós queremos justiça? A nossa sociedade quer justiça para que possa continuar vivendo injustamente diante de Deus. É para isso que ela quer justiça. Na sua oração modelo, Jesus Cristo nos ensina a buscar a justiça do reino, porque nós queremos que Deus seja reconhecido, crido, adorado, obedecido por todos, aqui e agora, como Ele é no céu. É por isso que a oração termina com Jesus dizendo: porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, para sempre e sempre. Amém. Vamos orar?